estes confinamentos causaram certamente sintomas de ansiedade e depressão na população em geral. As pessoas com hipotireoidismo, por terem uma doença crónica, penso que ficaram um bocadinho mais ansiosas pela sensação, eventualmente, de falta de acesso a cuidados de saúde, falta de acesso aos seus médicos, eventualmente terem receio de ficar sem terapêutica, mas felizmente, como temos muitos métodos digitais hoje em dia e muitos doentes já têm o nosso e-mail e as próprias receitas podem ser enviadas à distância, felizmente isso foi possível combater, mas de qualquer forma, sem dúvida nenhuma, as pessoas ficaram um bocadinho mais apreensivas por causa disso. Não é expectável que o isolamento por si leve a um aumento do risco de hipotireoidismo. O que pode eventualmente ter acontecido é que, lá está, pelo impacto psicológico, as pessoas eventualmente não tenham feito tão bem as suas terapêuticas ou não tenham cumprido tão bem as terapêuticas e possam ter descompensado a sua doença de base. Mas quem sabe como tem que se tratar e quem cumpriu terapêutica, não é expectável que tenha ficado com a sua doença agravada e também o confinamento só por si não é expectável que aumente a incidência de hipotireoidismo. Sim, a relação entre hipotireoidismo e depressão está mais do que estabelecida na situação de hipotireoidismo descompensado, ou seja, em que há um desequilíbrio do ponto de vista das hormonas tireoideias com uma baixa das hormonas tireoideias. Havendo um equilíbrio nas hormonas tireoideias, portanto no hipotireoidismo tratado, não é expectável que, a haver sintomas depressivos, eles se associem ao hipotireoidismo, o que não quer dizer que uma pessoa com hipotireoidismo compensado não pode ter, por outros motivos, uma depressão, nomeadamente associada a todo o contexto pandémico que vivemos, não é? E que essa depressão não deva ser adequadamente tratada pelos meus colegas da psiquiatria, se necessário, e portanto, obviamente que são duas coisas que podem ter relação, mas também podem conviver na mesma pessoa estando no hipotireoidismo compensado. A obesidade pode associar-se a um aumento das necessidades da hormona tireoideia, ou seja, com o ganho, uma vez que a terapêutica com a hormona tireoideia é proporcional ao peso, pode haver aqui um aumento das necessidades da hormona tireoideia e, portanto, uma necessidade de ajuste se houver um ganho de peso significativo. E, portanto, é a forma como as duas coisas podem depois estar relacionadas neste aspecto. Eu acho que assim, o principal, ou os principais, têm a ver com aquilo que já falei um bocadinho, tem a ver com o acesso aos cuidados de saúde, com o acesso à medicação. Felizmente, como já podemos falar um bocadinho retrospectivamente, não é? Porque já vivemos um bom tempo em modo pandemia, agora vamos viver em modo guerra, vamos ver o que é que vem daí. Mas felizmente isso não aconteceu, não é? Mas na realidade até nas farmácias, em relação a alguns medicamentos, houve alguma espécie de racionamento, ou seja, eles só dispensavam certo número de caixas da medicação durante um determinado período e, portanto, pode ter havido realmente algum receio de ficar sem medicação ou de que, a dada altura, não fosse mesmo possível produzir a sua medicação e, portanto, que tivessem medo de ficar sem medicamento, o acesso aos seus médicos, sobretudo no sistema público, não é? Porque na realidade, efetivamente, o sistema privado de saúde acabou por dar uma resposta um bocadinho diferente do sistema público, porque também não teve toda a sobrecarga associada do tratamento de doentes Covid como teve o sistema público, não é? Naturalmente, e portanto, ao fazer uma adaptação das consultas, também com videoconsultas e ser sempre mais fácil marcar, foi mais fácil fazer esse seguimento fora do sistema público. No sistema público também conseguimos, de qualquer forma, fazer consultas por telefone. Claro que não é a mesma coisa, não avaliar as pessoas em presença física, mas pelo menos as pessoas puderam dizer-nos os seus sintomas, aquilo que sentiam, conseguimos passar receitas, ver análises, transmitir o resultado das análises e isso conseguimos ultrapassar com telefonemas, com e-mails. Por isso conseguimos fazer o seu acompanhamento, mas é natural que as pessoas sentissem que, ou tivessem receio, que isso não fosse acontecer. E efetivamente, se calhar não aconteceu com tanta regularidade como eventualmente teria acontecido em circunstâncias normais. E, portanto, parece-me que a questão do acompanhamento e do sentirem-se acompanhados na sua doença crónica, depois mais tarde veio mais uma questão, que foi a questão da vacina, não é?
de terem receio ou de pensarem se poderiam ou não fazer a vacina com a sua doença crónica, não é? Que não há problema nenhum, pelo menos que se saiba até hoje, e portanto também houve alguns doentes que nos questionaram sobre isso, se com a sua doença, sendo uma doença na maior parte deles autoimune, se poderiam fazer a vacina. Também podem ter-se questionado se teriam tido doença mais grave, se iriam ter doença mais grave pelo seu hipotireoidismo, que é coisa que também, à partida, não é expectável, sobretudo com o hipotireoidismo compensado. Mas todas estas coisas, todos estes receios foram receios que nos foram sendo transmitidos pelos doentes ao longo deste período e que nós fomos dando resposta com o conhecimento que tínhamos, não é? Porque a dada altura também fomos tendo que acompanhar todo o conhecimento rapidamente, porque isto foi completamente novo para todos. O principal conselho é que a abordagem seja sempre feita na base da tranquilização, ou seja, como eu disse, até agora não parece que esta doença adequadamente tratada, nem aumenta o risco de ter doença grave, nem tenha nenhum aspecto negativo relacionado com a vacinação e, portanto, que são assim as duas principais preocupações em relação à Covid, não é? Portanto, eu acho que podemos sempre, ao máximo possível, tranquilizar os doentes, tentar demonstrar que conseguimos acompanhá-los e estamos aqui para esclarecer as dúvidas que possam ter, mas que até agora, o facto de terem hipotireoidismo não constitui de facto um risco aumentado para terem um prognóstico pior com a Covid. E, portanto, eu penso que só isso já ajuda, sobretudo, lá está, a abordagem tranquila, e sabendo, obviamente, que tudo isto é dinâmico e pode vir a ser alterado no futuro, mas para já é o que sabemos e é o que devemos transmitir e temos que contribuir sempre para não haver um pânico generalizado, sobretudo quando não há motivo para isso, e portanto acho que esse seria o principal conselho que eu lhes daria.